Imagina o seguinte cenário. Por décadas, o mundo girava em torno de uma única grande potência, os Estados Unidos. Tudo passava por eles. Decisões políticas, economia global, cultura, tecnologia. Mas, de uns tempos para cá, algo começou a mudar. Novos países passaram a crescer, ganhar voz, influenciar decisões. Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. O Mundo Pós-Americano, do jornalista e analista político Fareed Zakaria. Nesse livro, Zakaria explica que não estamos exatamente vendo a decadência dos Estados Unidos, mas sim a ascensão de outros países. É o que ele chama de ascensão do resto. Ou seja, enquanto os Estados Unidos continuam fortes, o mundo está se tornando cada vez mais multipolar, com vários centros de poder surgindo ao mesmo tempo, especialmente em países como China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul e Quênia. Esses países estão crescendo não só economicamente, mas também em confiança política, inovação, influência cultural e orgulho nacional. E esse crescimento muda completamente o cenário global, porque o poder, que antes estava bem concentrado nas mãos de poucos, agora começa a se espalhar. Um dos pontos centrais do livro é justamente esse: o poder global está se redistribuindo. Zakaria mostra que estamos vivendo uma das maiores transformações internacionais da história recente, e que os Estados Unidos vão precisar se adaptar, porque não dá mais para agir como se fossem os únicos responsáveis pelo destino do planeta. Ele sugere que, em vez de tentar manter uma hegemonia forçada, os Estados Unidos deveriam se transformar em uma espécie de corretor honesto, alguém que constrói pontes, cria alianças, compartilha responsabilidades e busca legitimidade nas suas ações. E ele vai além. O autor compara esse momento com outras grandes transições históricas. Primeiro, a ascensão do Ocidente sobre o Oriente. Depois, a ascensão dos próprios Estados Unidos. E agora, a terceira virada, o surgimento de um mundo mais equilibrado, onde vários países têm voz ativa. Mas o livro não fica só na teoria. Ele traz vários exemplos que ajudam a entender essa virada. Um deles é o crescimento da China e da Índia, que Zakaria analisa com bastante profundidade. Ele mostra como a China, por exemplo, passou por uma transformação radical a partir das reformas econômicas de Deng Xiaoping em 1978. Essas reformas abriram o país para o mercado e lançaram as bases para o crescimento acelerado que a gente vê até hoje. Outro exemplo interessante é o debate sobre a democracia na China. Zakaria comenta como os chineses têm uma visão diferente do que significa democracia, com foco maior em estabilidade e prosperidade do que em eleições frequentes. E cita até uma série de TV chamada A Ascensão das Grandes Nações, que circulou por lá como uma espécie de educação política pública, reforçando a ideia de que poder econômico e estabilidade são as verdadeiras chaves para a grandeza nacional. Ele também traz à tona a história do poder oriental e ocidental, lembrando que durante séculos o Oriente esteve à frente do Ocidente em termos de ciência, cultura e organização social. E que a ascensão europeia foi um ponto fora da curva, não uma regra natural. Um paralelo muito interessante é com o Império Britânico. Zakaria analisa o auge e o declínio dos britânicos como um exemplo claro de que nenhuma potência permanece no topo para sempre, e que saber administrar o próprio declínio pode ser tão importante quanto saber administrar o auge. Mas, atenção, Zakaria não é alarmista. Ele não está dizendo que os Estados Unidos vão deixar de ser relevantes. Pelo contrário, ele acredita que os Estados Unidos ainda podem ter um papel essencial nesse novo mundo, desde que saibam se adaptar. Para isso, precisam abandonar a ideia de agir por conta própria e começar a buscar colaboração, regras compartilhadas e legitimidade internacional. E aí entra uma das mensagens mais poderosas do livro. Não se trata do declínio da América, mas do crescimento de todos os outros. O mundo está mais rico, mais dinâmico, mais complexo. Isso não é necessariamente ruim, só é diferente. E, para prosperar nesse novo contexto, os Estados Unidos precisam deixar de tentar controlar tudo e começar a jogar como parte de um time, e não como um técnico solitário. Zakaria também chama atenção para algo fundamental: a importância da legitimidade. Num mundo com tantos atores relevantes, impor decisões de cima para baixo não funciona mais. É preciso convencer, dialogar, construir consensos. Só assim uma potência pode continuar influente sem parecer autoritária. Em resumo, o mundo pós-americano é um convite para enxergar o cenário global com novos olhos. Ele nos mostra que estamos deixando para trás a era das superpotências únicas, entrando num tempo em que o poder se distribui, as vozes se multiplicam e a influência se conquista, não se impõe.
É um livro que ajuda a entender não só as relações internacionais, mas também como mudanças econômicas e políticas em países distantes acabam afetando a vida de todos nós, inclusive a forma como pensamos o futuro. Se você gosta de política internacional, história, economia global, ou simplesmente quer entender melhor o mundo em que vive, essa leitura vale muito a pena. E mais, ela é essencial para quem quer olhar para o futuro com mais clareza e menos medo. Que essa leitura te provoque reflexões profundas e te ajude a enxergar o mundo com outros olhos, com mais curiosidade, consciência e conexão. Boa leitura!